Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas me procuraram com problemas, né? Com dificuldades para fazer a tarefa que eu passei para vocês da nossa última aula sobre ecologia de comunidades, certo? Então, eu vou gravar aqui algumas explicações que eu acredito que vão ajudar vocês a executar essas tarefas. Eu tenho aqui a lista de exercícios que foram pedidos, né? Então, eu tenho 4 exercícios principais e um exercício extra. Esse último, esse extra, eu passei porque algumas pessoas relataram dificuldades para a instalação do PEST. Então, para essas pessoas, né, não faria muito sentido eu pedir esse exercício. Esse é um extra para quem quiser praticar o PEST, consiga praticar aí e eu possa avaliar também, né? Falar para a pessoa se ela errou em alguma coisa ou se está tudo certo. Mas os 4 exercícios principais que serão avaliados, você consegue fazer no próprio Excel, tá? Então, o primeiro exercício ele fala sobre riqueza, riqueza total das áreas A e B. Eu vou fazer de uma área apenas para vocês terem esse modelo, certo? Aí vocês façam a segunda área. Então, voltando aqui para a nossa planilha, essa é a mesma planilha que vocês receberam, tá? Vejam que eu tenho aqui, na primeira linha, filtros. Isso aqui é muito importante, você manter esses filtros para facilitar o seu trabalho, né? Então, esse primeiro exercício pede valores de riqueza. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira forma, ela é muito mais visual. O que que você faz? Você seleciona, vou fazer aqui apenas da área A, tá? Então você seleciona aqui todo o campo de informações da área A, vem em formatação condicional, é igual a. Se eu coloco zero, ele marca todos os campos onde estará zero na planilha. O que que zero significa aqui? Significa a ausência da espécie. Quando você está trabalhando com riqueza, você está trabalhando com presença e ausência apenas. O número de indivíduos não me importa. Tudo aquilo que for maior que um será presença. Igual a um ou acima de um, presença. Igual a zero, ausência. Então vejam só. Se eu observar aqui na minha planilha, eu vou ter 3 linhas nas quais estas espécies estarão ausentes. Quais são essas linhas? A linha 7, da espécie 7, perdão. A linha da espécie 9, a linha da espécie 13. Nessas 3 linhas, aqui para a área A, essas espécies estão ausentes. Então, se eu tenho um universo de 20 espécies, 3 dessas estão ausentes, para a área a minha riqueza total é de 17 espécies. 17 espécies foram coletadas nessa área ao longo do tempo. Ok? Então, da mesma forma, vocês façam para a área B. Uma outra forma de chegar nisso rapidamente é você inserir aqui, ó, inserir 2 colunas para ficar afastado. E vou limpar a regra dessa coluna. Eu posso inserir aqui, ó, uma coluna de abundância total. O que que eu faço? Eu faço uma autossoma, sendo que esta última coluna vai ser, então, a abundância da espécie 1, por exemplo, ao longo de todo o tempo aqui para a área A. Eu clico aqui e arrasto. Eu tenho abundância de
todas as espécies ao longo do tempo para essa área. E vejam que interessante. A abundância de 3 delas é zero, justamente 7, 9 e 13. Ou seja, em todas essas coletas, essas 3 espécies estavam ausentes. O que me leva novamente a 17 espécies. Zezão, você falou que aqui a gente não trabalha com abundância. Certamente, porque tudo que está aqui, ó, com mais que um, é tratado como simplesmente presença, ou seja, é um valor de um, presente. Essa espécie está presente. Então aqui eu vou contar como um, aqui também, aqui também, aqui também. Por isso que ao final eu tenho uma riqueza de 17 espécies, independente da quantidade de indivíduos coletados por espécie, 17 espécies presentes. Tá? Então assim a gente resolve o exercício 1. O 2, ele fala em curva de acumulação de espécies para a área A. Eu vou fazer da área B e vou deixar que vocês façam da área A depois. Curva de acumulação de espécies. Como eu faço isso? Esse aqui é aquele exercício um pouquinho mais complicado, em que você precisa enxergar quantas espécies vão sendo coletadas ao longo do tempo. Então, olha só, vamos fazer aqui. Seleciono as colunas. Venho aqui, classificar e filtrar e coloco classificação personalizada. Vejam que ele já marcou 6 colunas. São as 6 colunas que eu tenho aqui. A partir de janeiro, passando por maio, setembro de 2019, depois janeiro, maio, setembro de 2020. Classificando por valores, sempre do maior para o menor. Tô ok? Depois que eu faço isso, eu faço essa mesma formatação aqui, ó. Igual a zero. Por que que eu faço isso? Para eu conseguir enxergar na planilha a quantidade de espécies coletadas por mês. Vejam que aqui no mês de janeiro eu coletei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espécies foram coletadas em janeiro. As demais não foram encontradas, certo? Então eu tenho aqui 9 espécies para esse mês. Em maio, a mesma quantidade. Ou seja, continuo tendo 9 espécies. Em setembro, eu coletei uma espécie que não havia sido encontrada anteriormente. Ou seja, o meu saldo total agora é de 10 espécies. 9 que eu encontrei anteriormente, uma espécie que eu encontrei agora nesse mês. Em janeiro, uma nova espécie apareceu, a 11ª espécie. Em maio, nenhuma espécie nova. Em setembro, 3 espécies novas foram encontradas. Ou seja, eu tenho aqui, então, 14 espécies. Para eu construir a curva agora, o que, que eu faço? Primeiro, pego essa informação aqui e colo aqui embaixo. Para me dizer o seguinte, em janeiro de 2019, encontradas 9 espécies. Maio, 9. Setembro, uma 10ª espécie foi encontrada até setembro de 2020, que foi a minha última coleta, em que eu encontrei até lá 14 espécies, somando as ocorrências do primeiro mês, e a cada mês que eu encontro uma diferente, eu vou agregando essa informação. Agora,
venho aqui e insiro o gráfico, que é a chamada curva de acumulação ou curva do coletor. E vejam que nessa curva eu não atinjo a assíntota. Se eu continuasse coletando aqui, se eu viesse para mais um mês de coleta, provavelmente eu encontraria mais espécies, porque ela não atinge um platô, ela não atinge a assíntota. Ela está apontando para cima ainda. Agora, se aqui, nessa última coleta, eu não achasse nenhuma espécie nova, olha como a curva muda. Olha como ela está plana nos últimos meses. Ou seja, provavelmente eu não encontraria novas espécies, porque eu passei ali 3 meses indo coletar e não achei nada de novo. Tá? Então, façam a mesma coisa agora para a área A. Exercício 3. Espécie dominante das áreas A e B. Incluir gráfico da curva de dominância. Quando eu falo em dominância, eu estou falando agora em abundância, ou seja, eu estou falando em número de indivíduos por espécie. Aqui eu considero o número de indivíduos. Então, eu vou fazer de uma área apenas, vocês façam da segunda. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui também. Selecionar tudo. Limpar as regras. Então, recapitulando, o que a gente tem que fazer? Espécie dominante das áreas A e B. Eu venho aqui, ó, eu vou fazer de uma só, vou fazer da área A. Como eu tenho filtros em cada coluna, eu venho aqui neste filtro. Não, nesse aqui não, perdão. Eu venho aqui no filtro da abundância total, que é essa coluna que eu criei lá para o primeiro exercício. Essa abundância total, só relembrando, ela é a soma do número de indivíduos coletados em todos os meses. Então, eu tenho aqui 18 indivíduos, porque 18 indivíduos foram coletados ao longo dessas 6 amostragens. Então, eu tenho aqui 18 indivíduos, 311, 4 e assim por diante. Aí eu venho nesta coluna aqui e peço para classificar do maior para o menor. Agora eu tenho a espécie 11 sendo a mais abundante, depois a espécie 2 e assim por diante. Tá? Então eu vejo que aqui para a área a espécie dominante é a espécie 11. E como eu faço o gráfico da dominância aqui, né? A curva de dominância. Eu seleciono a primeira coluna com os nomes das espécies. Eu seleciono a última coluna, segurando aqui o Ctrl, né? Para poder selecionar só essas duas. Venho e faço um gráfico. O que esse gráfico está me mostrando? Que a espécie 11 tem um total aqui de quase 4.500 indivíduos. A espécie 2, que é a segunda espécie mais abundante, tem só 311. Então a gente viu na teoria que essas curvas de dominância, quanto mais acentuadas são, mais degradado é o ambiente, mais desequilibrado é o ambiente. Então essa daqui é uma curva de dominância.
Se o valor da espécie 11 não fosse tão diferente dos outros, vamos supor que ela fosse ali de 312 indivíduos. Olha como a curva fica um pouco mais suave. Ela não destoa tanto, essa espécie 11 não destoa tanto das demais. Quer dizer que é um ambiente um pouco mais equilibrado, certo? Mas voltando ao que estava antes, olha o quanto essa curva está acentuada. Então, essa é a curva de dominância, tá bom? Agora vamos para o próximo exercício. Gráfico de sazonalidade para a espécie 16 em ambas as áreas. A sazonalidade, ela trabalha com o número de indivíduos de determinada espécie ao longo do tempo. Então, deixa eu ver aqui. Eu pedi da espécie 16, eu vou fazer de outra espécie. Vou apagar essa coluna de abundância total. Vou apagar essa coluna em branco aqui. Eu vou pegar da espécie 1, está aqui no meio. Então, eu pego essa espécie, seleciono a linha dela e seleciono também a primeira linha, que vai ser o rótulo do meu gráfico. Então, o que eu consigo observar aqui? A espécie 1, ela praticamente não foi coletada nem em janeiro, nem em maio, nem em setembro, né? Ela praticamente não foi encontrada na área A. Agora, quando eu passo para a área B, já na primeira coleta, ela tem um pico de quase 5.000 indivíduos. E isso vai sendo alterado ao longo do tempo. Então, o gráfico de sazonalidade, ele te mostra a variação do número de indivíduos ao longo do tempo. Tá? Então, você marca a linha da espécie que você precisa e marca a primeira linha, que vai ser o rótulo de cada um desses pontos aqui. Ó. Esse é o gráfico de sazonalidade. Certo? Então, a gente fez aqui os 4 exercícios pedidos usando o Excel. A gente tem um último exercício que é de similaridade, do dendrograma de similaridade usando o PEST. Então, o que eu faço aqui? Só um minutinho para eu achar o meu programa. Aqui eu abro o PEST. Aí eu abro a planilha, né? Eu preciso trabalhar. Sempre lembrando de fechar a planilha no Excel antes de tentar importar ela no PEST, porque dá erro, como vocês acabaram de ver. Aqui, planilha importada. Como que eu vou fazer esse exercício agora? Né? O dendrograma de similaridade é aquele gráfico que mostra os níveis de similaridade entre as áreas. Para que eu consiga isso, a primeira coisa a se fazer é editar essa planilha de modo que as áreas fiquem na posição de linha. Então, eu venho aqui ó, em
Edit, Rearrange e Transpose. Agora, é a mesma planilha, só que aqui, ó, as áreas estão nas linhas, as espécies estão nas colunas. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono todas as células que eu vou analisar, certo? Eu faço isso clicando uma vez na primeira célula, depois eu seguro o Shift e com a setinha para o lado e depois para baixo, eu seleciono essas células. Venho aqui em multivariada, clustering, classical, e aqui eu tenho o meu dendrograma, certo? Aqui do lado eu posso selecionar o tipo de índice de similaridade que eu vou utilizar. Os dois que eu mostrei para vocês foram Jacar, cadê Jacar? Cadê Jacar? Aqui. Seleciono o índice de similaridade, compute. E aqui eu vejo que a área B, em janeiro de 2019, a área B, em maio de 2019, tiveram 100% de similaridade. Essas duas, se eu comparar com a área B de setembro de 2019, já tiveram uma similaridade em torno aqui de 80%. E assim por diante. Todas elas entre si têm um grau de similaridade na faixa de 50%, que é onde está aqui a linha mais distante, que agrega todas elas. Se eu tentar agora fazer com Bray-Curtis, que o considera não só a presença e a ausência, mas também a abundância, olha como o gráfico já muda. Aqui eu estou considerando presença, ausência e também abundância, número de indivíduos. Tá? Então, dessa forma eu fiz aqui para vocês todos os exercícios propostos. Eu vou passar agora esse link para vocês assistirem e se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, me chame e fique à vontade para tirar essa dúvida, tá? O que vocês não podem é tentar fazer sem saber o que estão fazendo. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo, que esse é o intuito nosso aqui. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.